Aleluia. Rapidinho. Hoje, graças a Deus, hoje eu já tive a minha primeira queda hoje no meu skate. Gosto demais. Para quem não conhece, eu fui acometido com uma doença grave no coração. E qualquer tipo de esporte, futebol, até mesmo andar, eu tive que parar tudo. Eu não conseguia andar do portão de onde eu morava da porta onde eu morava até no portão da casa, porque eu já cansava, fadigava, o coração acelerava e eu já queria dar um infarto. Foi um trem esquisito demais que aconteceu de uma hora para outra. E eu louvo a Deus que Deus, num dia de campanha, a qual eu agradeço demais ao Hélio, sempre está me acompanhando, estendeu a mão. Para mim é um pai. Meu original tá lá no céu, que Deus o recebeu, ele, graças a Deus. Antes dele partir, eu louvo demais a Deus, porque meu pai, ele não gostava de crente. Meu pai, quando a primeira vez que eu me tornei evangélico, que eu fui para os pés do caminho de Deus, ele olhou para mim e me expulsou de dentro de casa, porque ele não gostava de pessoa evangélica. E eu louvo a Deus que ele é acometido da doença que ele teve. Um dia antes dele partir, ele aceitou a Cristo. Glória a Deus. E eu louvo porque Deus testificou isso. Não tinha chuva no período que ele morreu. E logo que minha mãe se despediu dele, ele fechou os olhos, do nada surgiram nuvens e caiu uma chuva. Mas uma chuva que lavou a terra toda. E eu louvo a Deus porque Deus testificou isso. E então deixou, e Deus então ergueu o Hélio para estar me ajudando. Hoje eu considero ele como um pai para mim. Me dá conselho, me dá bronca quando eu tenho que me dar. Louvo demais a Deus por isso. E hoje, se eu estou aqui hoje, porque duas pessoas não se cessaram de orar por mim. Não se cessaram de pregar para mim o evangelho, mesmo eu sabendo, porque é mais difícil você pregar para uma pessoa que sabe do que pregar para alguém que não sabe. Porque quando você prega para uma pessoa que sabe, ele vai automaticamente olhar para sua cara e vai falar: eu já sei. Você está querendo pregar o que eu já sei? Isso daí eu cansei de falar para eles. Vocês podem sentar, podem ficar à vontade. Pode sentar, pode ficar à vontade. Então, eu louvo demais a Deus, porque ele junto com a irmã, ela não gosta que eu chamo de irmã Maria, mas é a irmã Maria para mim. Só que ela quer que chame ela de Creuma, então vou continuar chamando ela de irmã Creuma. Os dois jamais cansaram de se cessar. E eu lembro até um dia que eu falei: tá mais fácil de eu ir pro inferno do que ir para Cristo de volta. De tão cego que eu estava. Só que no dia que eu falei isso, quando foi de noite, eu já estava retornando para os pés de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, só um minutinho que eu vou falar uma coisa pra vocês, que ele esqueceu o importante. Meu irmão estava fazendo a campanha do suquinho. Aí eu falei pra ele assim: leva um pro Bruno. Aí ele falou assim: ah, mas não adianta, ele não quer. Eu falei: leva. Aí ele levou. Aí ele falou, eu falei pra ele assim: Bruno, vai pra igreja, sabe que essa doença sua é providencial pra você voltar pros pés do Senhor. Ele falou assim: eu prefiro a morte pro Satanás do que esse Deus seu. Você é nova convertida, você não sabe de nada não. Aí eu peguei, piniquei o oi pro Hélio, aí ele saiu com raiva de mim. Aí ele voltou por meia hora no muro. Eu falei: Hélio, pega o suco, eu ia embora. O Hélio foi e deu o suco pra ele. Quando foi 7h30 da noite, ele tava lá dentro da igreja com o meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu falo assim, porque as campanhas é importante, né? Foi através de uma campanha que Deus quebrou. E hoje eu estou aqui. E não só aqui, mas como hoje eu tive a oportunidade de estar podendo ir lá na pista de skate. Eu fiquei tão feliz. Mas, irmão, eu tomei um rola, que eu saí rolando de lá de cima da rampa. A hora que eu caí lá embaixo, que eu levantei, os meninos que estavam lá em cima olhou pra mim e falou: você tá bem, rapaz? Eu olhei pra eles: rapaz, eu tô hiper bem. Não tô... Rapaz, que felicidade que eu tô, moço. Então, ou seja, foi uma queda, foi. Só que eu louvo a Deus porque eu não podia andar de skate.
Eu não podia fazer aquilo que eu gostava de fazer. Eu gosto de esporte. Eu gosto de jogar uma bola, eu gosto de viver. Isso é saúde, irmão. Quem não gosta disso, amém. Só que eu gosto, então é saúde para cada um. Amém? Vamos aqui para a palavra, que é o que interessa. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Eu gosto que as pessoas me acompanhem o raciocínio. No princípio era Verbo. e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. ele estava no Princípio. com Deus. amém. A palavra de Deus vai falar que Deus então estava no começo. No começo de quê? Deus, ele não tem começo. Eu já falei isso uma vez na igreja. Deus, ele não veio através da existência. Porque se Deus tivesse vindo através da existência, ele teria um começo. E Deus não tem começo, ele existe. Certo? Então Deus criou todos os firmamentos. Voltando para Gênesis, ele então começa a criar a formosura a qual nós vivemos hoje. Ele começa a moldurar tudo. Começa a separar água de águas, terra de terras, plantas, seres viventes, animais, tudo. Mamíferos, tudo ele começa a se encaixar. E o bom é que a gente não pode errar, porque Deus ordenou a terra que criasse, que a terra gerasse os animais, e a terra assim o fez. Deus então, olha, Deus também falou para o mar, olha, que vocês criem os animais, as espécies de você, que vai viver aí dentro. E assim o mar também o fez. Só que aí, Deus olhou para a terra e automaticamente lembrou que lá no céu estava faltando alguma coisa. Porque Lúcifer, quando pecou, ele foi lançado. Na onde, irmão? Ele foi aprisionado. Então hoje ele está em prisão. Erra aquele que fala para mim uma vez ou outra: o Satanás está solto. Ele não está solto, ele ainda está preso. Se ele ainda está preso fazendo tudo isso, imagina quando ele estiver solto. Eu já não quero estar mais aqui. Você entendeu? Eu já não quero estar mais aqui. Então, ou seja, Deus então olha para o céu. E ele precisa então criar alguma coisa que vá o adorar. E ele então olha para os anjos. Anjos não têm sentimento. Tá? Anjo nenhum tem sentimento. O anjo, ele obedece. Anjo não tem sentimento. Se Deus falar para Miguel, vai lá e mata, Miguel vai lá e mata. Ele não fica perguntando e nem questionando a Deus. Se Deus mandar algum anjo vir dar algum recado, ele também não questiona a Deus. Ele vem e faz aquilo que somente Deus pediu para ele e pronto. Então, ou seja, anjo não tem sentimento por ninguém. Somente obediência a Deus. E Deus então olha e começa a criar a maior formosura que já existiu aqui na terra. Ele então cria o homem. De onde? Do barro. Da terra. Forma o homem para quê? Para que ele venha a adorar a Cristo. Aleluia. Tem uma novidade aqui para você, que talvez você já tenha escutado isso ou esqueceu. Você nunca terá uma vida de paz aqui na terra. A sua vida será constantemente testada. A sua vida será constantemente posto à prova. Por quê? Porque nós temos um inimigo a qual ele jamais vai permitir que eu e você alcance a promessa que foi feita por Deus. A promessa que foi feita para a nossa vida. Jesus Cristo, assim como o irmão estava falando, Jesus Cristo, ele estava aonde? Ele estava no princípio de tudo. E o verbo era Deus. Então, ou seja, Jesus Cristo
veio à terra para quê? Para que eu e você hoje pudesse estar aqui reunidos, um olhando para a cara do outro, em perfeita harmonia com Deus. Olha só que perfeição que nós somos. O inimigo olha para a gente, ele sente inveja, porque ele nem formosura, ele tem mais. Ele perdeu a luz que habitava nele. Então, ou seja, imagina quem é uma pessoa sem luz. Hoje, eu olhando hoje no espelho, eu olhei e comecei a imaginar, rapaz, mas você tá bonito, bicho. Glória a Deus. Mas você tá bonito. Eu falando pra mim, olhando pro espelho, rapaz, mas você tá bonito hoje, ó. Glória a Deus. Tem uma coisa que envolve você. O Espírito Santo, ele envolve a vida nossa. Porque foi isso que Jesus Cristo deixou para mim e para você. Ele não levou uma vida, ele não pregou e também não morreu lá naquela cruz, a quais hoje muitos idolatram aquela cruz. Se as pessoas soubessem o tanto que Jesus odeia aquela cruz, meu amigo, eles não faziam isso, eles não carregavam no pescoço, eles não faziam isso. Jesus não gosta da cruz. A cruz é sinônimo de libertação para a gente, de sofrimento. Quando a gente vamos passear Cristo, eu já estou terminando o raciocínio. Quando a gente vamos passear Cristo, Cristo ele quer que a gente olhe para onde? Para a cruz. Por que que ele quer que a gente olhe para a cruz? Porque aquilo significa morte nossa. Nós morremos junto com ele. Ou seja, se nós morremos junto com ele, a partir do momento então que batizamos, nós ressuscitamos com ele. Então, ou seja, eu acredito que todos que estão aqui é batizado. Quem não for, se batiza. Quem não for batizado, se batiza. Para ter essa comunhão com Cristo. Essa é a importância do batismo para a nossa vida. Porque sem o batismo, eu acredito que somente aqueles que vão para Cristo, é somente aqueles que aceitam quase morto. Sem batizar é. Eu acredito assim, porque a Bíblia vai falar, se a gente não cear, se a gente não compartilhar do pão e do sangue, a gente não tem parte com ele. Então, ou seja, quem que faz isso? Somente os batizados. Então, ou seja, eu quero que a igreja, quando passar por uma prova, quando sentir algum cansaço de ir para a igreja, de cultuar a Deus, de dar o seu melhor para Cristo, lembre-se disso, que no princípio, Deus, que Jesus era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, ou seja, ele sendo Deus, ele se humilhou ao ponto de descer aqui na terra e morrer por mim e por você. Para quê? Para que eu e você alcançasse a salvação. De estar onde? Está caminhando para um dia chegar lá no céu. E vai ser a coisa mais linda do mundo. Glória a Deus. Vai ser a coisa mais linda do mundo a hora que nós atravessar aquele portão, olhar para Jesus e Jesus olhar para nós e falar assim, foi difícil, não foi? Mas você está aqui, você venceu. Aleluia a Deus. Olha lá, suia que nerefouria. Então que nós possamos ter essa fé. Jesus Cristo jamais vai nos abandonar. Jesus Cristo jamais vai deixar você igual um tolo, caído, judiado, com o inimigo zombando de você, não. Jesus, ele te formou, ele te criou você, para que você venha a ser mais do que vencedor. Nique, irmãos, em bens materiais, não, que você venha viver feliz com a sua vida, sabendo que Cristo um dia vai vir para te salvar, vai vir para buscar a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Então que possamos estar firmes e resistirmos a todas as ciladas e armadilhas do diabo. Para quê? Para que a nossa salvação, para que quando tocasse a buzina, para quando tocasse a trombeta,
a gente possamos subir junto e não ficar. Amém, querido? Amém, Eu com glória essa a Deus. palavra em nome de Jesus. Glória a Deus.